Olá, queridos, tudo bom? Eu sou o Reverendo Juliano. Nós gravamos um primeiro programa no canal do YouTube. Você clica a Reforma da Tulipa, a Apologia, parte 2. Eu falei da depravação total e expliquei que o ser humano ele não tem livre-arbítrio, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Essa mentira da doutrina do livre-arbítrio, ela surgiu com Erasmo Desidério de Rotterdam, na Holanda. Martinho Lutero combateu ele e explicou que o livre-arbítrio não existe na Bíblia. Erasmo Desidério era um grande teólogo, mas infelizmente difundiu essa heresia do livre-arbítrio, porque achava Desidério Erasmo que, apesar de Deus ser soberano, o ser humano ainda assim poderia escolher o seu futuro. Na verdade, ninguém escolhe nada, porque Deus, primeiro, como eu já disse, é soberano, e a presciência de Deus, ela desmente o livre-arbítrio, porque a presciência de Deus, ela coloca o livre-arbítrio no seu devido lugar, como se ele nunca houvera existido. Por quê, meus queridos? Porque a presciência de Deus, ela dá condições de Deus saber o que vai acontecer com você daqui a 5 segundos. Então, se daqui a 5 segundos Deus sabe o que vai acontecer com você e vai acontecer exatamente o que Ele quer, o livre-arbítrio não serve para nada. Já dizia o reformador da Inglaterra, John Owen, que o livre-arbítrio prejudica a doutrina verdadeira da predestinação. Ela está em Romanos 8,30, ali Paulo deixa claro que Jesus nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Então, antes da fundação do mundo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus já sabia o que ia acontecer com você. Você iria nascer, crescer, se desenvolver. Você também iria errar algumas vezes e você iria ou abrir o coração ou endurecer o coração para a palavra de Deus. Então Deus já sabe. Nesse momento, nesse programa, se você gostar, dá o seu joinha, porque a gente precisa colocar o nosso projeto em prática, o projeto IPCR, da Igreja Protestante Independente, Células em Reforma. O nosso projeto é levar a doutrina do Sínodo de Dort, ensinar corretamente as Escrituras, explicar o que existe e o que não existe, e ajudar também as pessoas no sentido sociológico, suprindo algumas necessidades. Então, se você quiser nos ajudar, a conta no Banco do Brasil é conta corrente. O número da agência é 2795-2. 2795-2. A conta é conta corrente 83195-6. 83195-6. Eu não estou aqui estipulando quantia alguma. Você deposita aquilo que você quiser. Esse dinheiro será bem empregado. Muita gente que está me assistindo sabe que eu vou fazer isso. Eu vou ajudar necessitados. É uma igreja móvel, ela vai entrar nos lares para socorrer as pessoas. A Reforma da Tulipa vem aí. E a Reforma da Tulipa é isso aí. A identidade dela é exatamente essa. Tem um documento que está sendo preparado por um advogado para que a gente possa funcionar livremente com a devida credencial de uma igreja móvel, mas que também ressocializa pessoas. Nós vamos, no bom sentido da palavra, atacar os lares para que ali dentro as pessoas possam ter uma mudança, não só espiritual, mas emocional e sociológica. Então, nesse segundo programa, eu já expliquei aqui a finalidade do nosso projeto nesse segundo programa. Nesse segundo programa eu quero apresentar a eleição incondicional. A eleição incondicional, ela está em João 6,37. Jesus foi bem claro: toda a ovelha que meu Pai me dá,
eu jamais lançarei fora. No versículo 44, meus queridos, você vai ler praticamente a mesma coisa. Lá em Efésios 2:8, tem o complemento disso. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E também não é referente às vossas obras, para que vocês não tenham mérito. Isto é, a salvação é de graça. E eu fico triste quando algumas pessoas dizem, por aí, que certas coisas precisam ser feitas além da salvação para você entrar no céu. A salvação é pela graça, ela independe de dízimo, ela independe de campanha, ela independe de frequência na igreja, até porque, como eu disse no primeiro programa, alguns irmãos foram treinados para frequentar a igreja, não foram treinados para viver a palavra. Se eles fossem treinados para viver a palavra, com certeza as igrejas evangélicas não tinham tantos problemas como nós vemos hoje. Eu entendo que não exista igreja perfeita, eu entendo, mas uma igreja também cheia de problemas, aí também já é demais. Eu acho que o que falta hoje em dia é uma liderança próxima ao povo, uma liderança que possa ter a simpatia do povo. Como eu disse no primeiro programa, eu não vou falar nome de igreja nem de pastores, eu não vou criticar ninguém, mas eu vou fazer a apologia daquilo que está acontecendo. Eu vou defender as escrituras. Talvez você diga assim, mas esse cara está aparecendo agora e já está falando isso tudo. Não, querido, eu tenho 20 anos de evangelho. Eu já evangelizei várias vezes, contribuí para a igreja várias vezes, eu ajudei em obra de igreja, tem pessoas que me conhecem, eu tenho passado por muitas dificuldades, vou iniciar um projeto aí com muita dificuldade, sem a ajuda de ninguém. Eu pedi ajuda a algumas pessoas, mas essas pessoas parece que não acreditaram muito, mas graças a Deus, Deus está suprindo e o meu projeto vai sair do papel. Então, eleição incondicional é o segundo ponto calvinista, e esse ponto calvinista, ele te livra da depravação total, que foi o primeiro ponto que eu expliquei no primeiro programa. A eleição incondicional é quando Jesus te alcança, como está escrito em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem escolheu a vós. Portanto, eleição incondicional é isso. Jesus olha para você, vê que você tem fé e quer ser justificado por ela, e nesse momento, o Espírito Santo começa a convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Essa doutrina calvinista, ela não é ensinada na maioria das igrejas, porque muita gente não se interessa pela leitura. Muita gente no Brasil não tem o hábito de investigar as escrituras. Somente os pastores que fazem seminário que estão por dentro. Eu agora vou fazer o bacharel em teologia à distância, mas eu já estudo teologia há muito tempo. Antes de qualquer pastor chegar para mim para falar qualquer coisa da Bíblia, algumas coisas eu já sabia. Outras eu fui aprendendo. Aprendi muito com um pastor que eu citei aqui no primeiro programa, que é meu amigo lá do Parque Paulista, o pastor Marinho. Ele abriu muito os meus olhos para certas coisas. Também citei o pastor Luciano. E hoje, graças a Deus, não que eu não precise aprender alguma coisa, mas também não serei enganado por ninguém. Eu fui atrás, eu corri, examinei, e o que eu estou te falando aqui está dentro da Bíblia. Você pode até não aceitar, mas está dentro da Bíblia. Eu disse no primeiro programa, eu não sou calvinista, não estou aqui idolatrando João Calvino. O que eu estou dizendo é que aquilo que eu estudei sobre Calvino, sobre as Institutas, sobre vários livros da Reforma Protestante, vão de encontro à Bíblia. E muita coisa que eu aprendi, por exemplo, no meio pentecostal e em outras igrejas, até neopentecostal, não estavam de acordo, sinto muito. Então a eleição incondicional, ela me dá a garantia de uma vez salvo, salvo para sempre, desde que eu não deixe a minha cruz para trás. Enquanto eu carregar a minha cruz, eu posso dizer, eu sou salvo por Cristo Jesus. Não há em mim nada que desabone a minha conduta. Portanto, eleição incondicional é isso. É caminhar com Cristo, levando a sua cruz, esforçando-se para negar-se a si mesmo, e através disso, Jesus na frente e eu seguindo atrás. Isso é eleição incondicional que muita gente, acha complicado estudar.
E não é complicado. Eleição incondicional é isso. Esse é o segundo ponto calvinista. No próximo programa eu estarei explicando o terceiro ponto, que muita gente também faz confusão, que é a limited atonement, isso é, expiação limitada. Jesus não morreu por todo mundo, isso é uma grande mentira e um grande erro de exegese no texto bíblico. Jesus, quando fala na Bíblia que morreu por todos, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Isso é presciência de Deus e é indiscutível. Só Jesus sabe quem é eleito e quem não é. Então, no próximo programa estarei explicando um pouquinho sobre expiação limitada. Eu já falei sobre depravação total, o ser humano depravado, sem condições nenhuma de se chegar a Deus, porque não existe sinergismo na Bíblia, só existe monergismo. Sinergismo, o homem colabora com Deus para a sua salvação. Isso é heresia, não tem base na Bíblia. Monergismo, o homem não colabora com Deus para a sua salvação. Em 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. O homem fica impedido de ir a Jesus, porque o diabo, ele cega o entendimento, é uma figura de linguagem, mas Paulo sabia o que estava escrevendo. Então, no próximo programa, expiação limitada, ela não é ilimitada, ela é limitada, tem um limite. Eleição incondicional é isso aí que eu acabei de explicar, tem várias referências bíblicas, eu só estou aqui falando de algumas, Efésios 2,8, João 6, 37 e 44, tem várias passagens bíblicas que não dá para, nesse programa curto, trazer tudo, mas você, esmiuçando a Bíblia, você vai achar, com certeza. Dá o seu joinha aí, visualiza aí, nós precisamos da sua ajuda. A agência no Banco do Brasil é 2795-2, a conta corrente é 83.195-6, contribua com aquilo que você quiser. Com certeza esse dinheiro vai estar sendo empregado na causa dos necessitados. E eu vou dizer para você e vou mandar para você no WhatsApp, é só mandar o WhatsApp para o meu zap, 971217166, 971217166, que eu vou mandar tudo aquilo que a gente fizer pelos necessitados, eu vou estar mandando provas para você. Um abraço e até a próxima. A reforma da tulipa vem aí. Que Jesus abençoe você. Não fique chateado comigo. Examine as escrituras, foi o que Jesus falou. Examine. Antes de você falar qualquer coisa, se eu estou certo ou estou errado, examine tudo o que eu disse aqui e você vai ver que Jesus não ensinou, por exemplo, para se abrir templo. Jesus não ensinou dízimo, nem os apóstolos. Você vai ver que muita coisa que está sendo ensinada hoje não está de acordo com o Novo Testamento. E o que vale é a nova aliança. Até a próxima. Jesus abençoe vocês. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém.